Olá, gente bonita. É sempre um privilégio esse momento especial que nós nos reunimos periodicamente nessas noites de sábado. E eu sou imensamente grato em você poder parar, abrir sua agenda e poder estar com a gente nessas reflexões. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente necessário na vida humana. É um tema que eu tenho pesquisado faz tempo e que fez um bem imenso à minha vida, quando passei a perceber a importância da autoconfiança e da percepção de si mesmo de maneira correta. Essa é uma situação extremamente delicada, porque é muito difícil você olhar com correção, você enxergar a você do jeito que você é, por vários fatores que nós vamos descobrir hoje, mas, na verdade, todos nós temos um olhar para nós mesmos. Isso é a condição humana. E esse olhar que nós construímos para nós mesmos, ele é elaborado, tecido ao longo de nossa vida. Então, todos nós que estamos neste momento aqui, nós temos uma percepção de si que foi construída na existência. E, ao longo dos anos, eu tenho estudado essa temática, tenho feito muitas palestras sobre a autoestima e produzi um texto, e eu tenho tido o privilégio de escrever alguns livros, e a live de hoje eu tenho um livro sobre essa temática e é objeto da nossa reflexão. E hoje eu vou colocar para vocês 2 capítulos deste livro, que é o capítulo 2 e o capítulo 6. O livro é este aqui, Autoestima, Base de Tudo. E tem uns 15 dias que eu tive o privilégio do meu amigo Adriano compartilhar no mundo virtual esse texto. Então, esse texto está na Amazon como e-book e comigo ainda como físico. Então, esse é um texto que eu tenho trabalhado e feito seminários sobre isso, só que, em tempos de pandemia, eu não tenho podido viajar. Mas, dentro dessa temática, queridos e queridas, eu gostaria de conversar com vocês. Por isso, a exposição inicial, como sempre fazemos, e depois eu quero abrir para um debate, para uma interação muito gostosa, porque eu sei que esse é um tema extremamente rico e necessário com a nossa existência. Então, dentro disso, eu quero iniciar dizendo o seguinte: não se pode praticar a verdade quando se acredita no erro. Essa é uma ideia como ponto de partida para nós hoje, porque a forma que eu acredito na interioridade profunda, que Freud chamou de inconsciente, é aquilo que vai aparecer no meu comportamento. E essa supremacia do que penso no que faço é fundamental nós entendermos. Então, aquilo que eu faço no dia a dia da minha existência, tanto para mim mesmo quanto na relação com os outros, são subproduto, todas essas ações de minha vida são subproduto de realidades profundas que estão armazenadas em mim. Então, a autoconfiança elevada, equilibrada, saudável, ou a autoestima negativa, ela vai aparecer nas relações interpessoais fatalmente. Daí a necessidade de nós compreendermos que a autoestima é base de tudo para o que nós vamos fazer na existência. Em todas as realidades, a autoestima está presente. A autoestima, então, é um conjunto de ideias, pensamentos, sentimentos que a pessoa vai tecendo, elaborando ao longo de sua vida, mas especialmente na primeira infância. É na primeira infância que nós recebemos as maiores informações das pessoas significativas em nossa vida de quem nós somos. Então, é muito necessário nós entendermos que o ambiente familiar, e eu vou aprofundar um pouquinho mais tarde, é fundamental na conceituação do que sou
E hoje eu tenho muito daquilo que eu aprendi a respeito de mim em minha primeira infância. Então, a autoestima, o autoconceito, é uma realidade como se fosse um autorretrato que cada pessoa carrega dentro de si. É como a impressão digital, é individualizada. Cada um tem a sua e é impossível não a ter. Todas as pessoas que têm a cognição funcionando sem problema, ela tem um autoconceito, ela tem uma imagem de si mesma. E ao longo da vida, nós vamos então interiorizando as experiências que vivenciamos. E é exatamente nesse processo de colocar dentro de nós as experiências vivenciadas é que nós podemos produzir muito sofrimento emocional ou também vivenciar a beleza de nossa existência. Então, nós recebemos desde o ambiente familiar e até hoje nós estamos recebendo influências sobre o que nós somos, o que nós fazemos, e isso tem um peso grande sobre o nosso emocional. Então, a autoestima é um conceito. A autoestima não é um problema que eu tenho, é um conceito individual que, ao longo da existência, eu quero repetir isso para você entender muito claro, especialmente na primeira infância, mas ao longo da existência, nós vamos tecendo esse conceito pessoal. Desde novinho até hoje, nós estamos elaborando ou repetindo o conceito que nós temos de nós mesmos. E a autoestima é essencial no desenvolvimento do humano. As decisões que eu tomo, as escolhas que eu faço, a coragem de encarar a vida ou o encolhimento diante da vida tem a ver com o conceito pessoal, tem a ver com a autoconfiança. Eu diria que a autoestima é um alicerce de tudo que eu faço. Tudo que eu faço, aparece o conceito que eu tenho de mim. Então, isso é uma estrutura, é um alicerce do sujeito que está escondido em sua subjetividade. Não aparece no visível, mas aparece no comportamento, na dinâmica da vida, nas escolhas, na fala, especialmente na fala, nós denunciamos o conceito que temos de nós mesmos. Vamos armazenando ao longo da vida, mas nós expomos isso na conversa. O processo terapêutico é um ambiente extraordinário. No set terapêutico, as pessoas abrem o coração e, nesse abrir da alma, nós percebemos o problema do conceito pessoal, o medo de viver, o medo de encarar os seus monstros e os seus desafios. Então, isso é uma dinâmica da existência que está presente sempre em nossa vida e em nossa caminhada. Inclusive, eu falei na live anterior, que foi a última live sobre ansiedade, que no meu trabalho eu penso, descobrindo a partir de pesquisas e de trabalho clínico, que o grande problema da ansiedade é exatamente a autoestima negativa. É aí que eu produzo meus medos, que desenvolve a sintomatologia, porque eu não acredito em mim para encarar o desafio que está posto em minha existência. Então, em síntese, a autoestima é a visão que eu tenho de mim mesmo, é o conceito que eu tenho de mim. E o mestre Jesus disse o seguinte: se teu olho for bom, todo o teu corpo será iluminado. E se teu olho for mau, todo o teu corpo estará na escuridade, nas trevas. E ele está falando não do olho físico, mas do olhar. E é esse olhar que eu construo ao longo de minha vida e que todos nós fazemos isso, o olhar que nós lançamos sobre nós mesmos. Agora, nessa construção e nessa reformulação, que é a minha proposta hoje à noite, a maneira que eu olho para mim foi ensinada na minha travessia. E eu fui armazenando essa aprendizagem, essa informação, e hoje o meu olhar
está cheio de informações que eu recebi dos outros sobre mim. Então, eu elaborei esse conceito a partir do que me disseram. E nós vivemos numa sociedade muito negativa a respeito do humano. E isso é sério demais, e nós não estamos percebendo a profundidade e a nocividade dos conceitos equivocados do humano que nós construímos na existência e estão alicerçados em nossa vida. Nós ouvimos na infância, por exemplo, que éramos estúpidos, que éramos burros, que éramos feios, que a nossa inteligência era muito baixa, que nós éramos desengonçados, inadequados na vida. Então, foram vários conceitos que nós recebemos, e a maioria deles negativos. E aí eu fui armazenando essas informações, e eu me tornei inábil na minha existência por conta dessa conceituação e dessa dinâmica que veio sobre mim. E isso é fundamental eu entender, que o que tem mais influência em minha vida não é o que eu sou, mas o que eu penso que sou. Aqui é um grande diferencial que eu tenho percebido em minha vida. Não é o que eu sou, é o que eu penso, porque o que eu penso define o que eu sou. E dita o meu comportamento, e influencia meus relacionamentos. Então, a visão que eu tenho de mim mesmo é muito mais importante do que o que a maioria das pessoas pensa a respeito disso. Então, nós precisamos, queridos e queridas, fazer uma correção dessa visão que temos de nós mesmos, para que nós possamos viver com muito mais saúde, com muito mais beleza, com muito mais leveza existencial e podendo desenvolver a saúde mental que tanto precisamos. Por isso, eu tenho visto que a ansiedade, a depressão, fobias de um modo geral, pânicos, etc., são subproduto, tantas vezes, do pensamento que eu nutro em minha existência. Então, existe uma relação entre grau de autoestima e bem-estar. Necessário demais que nós possamos fazer essa correção para que eu construa o meu bem-estar a partir do que eu tenho conceituado em minha própria existência. E a grande questão que eu coloco no capítulo 2 deste meu livro é a seguinte: as matrizes da autoestima. E eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, porque isso é um aprendizado de minha vida, é algo da minha travessia, e eu coloco para vocês aqui uma síntese daquilo que eu aprendi a respeito da formação do nosso conceito pessoal. Então, nós temos matrizes formadoras, e essas matrizes têm na família o seu ponto de partida, ou seja, a família é uma matriz sobremodo importante na conceituação e na construção do humano. Não apenas do humano como um ser biológico, mas um humano em sua amplitude, em sua grandeza, especialmente, em nosso caso aqui, na subjetividade humana. Então, a família é instrumento social fundamental, inclusive o primeiro instrumento socializador do humano é a família. Então, nós precisamos não apenas valorizar a família, mas reconhecer que muito do que nós acreditamos sobre nós mesmos, nós aprendemos na família. Então, a família é uma matriz sobremodo importante daquilo que nós somos hoje, daquilo que nós acreditamos hoje. Mas, em segundo lugar, os relacionamentos. Relacionamentos daqueles que já gravitavam em torno da família quando nascemos e os relacionamentos que nós construímos na vida. Então, as pessoas que são nossas amigas também falam muito a respeito de nós. Elas nos dão informações, elas adjetivam a nossa vida. E exatamente essa adjetivação que vai formando o meu conceito, a minha autoimagem, a valorização que eu dou a mim mesmo ou a desvalorização pessoal. Mas, em terceiro lugar, o biotipo. Cada sociedade constrói o biotipo ideal,
Cada geração constrói o biotipo ideal. E se eu não tenho o biotipo ideal de minha geração, isso pode produzir sofrimento psíquico, especialmente pessoas que têm alguma deficiência. E essa deficiência na infância é criticada, é objeto de bullying, por aí, e a pessoa internaliza que ela é menor, que ela é frágil, que ela é incompetente e que ela não pode construir a sua vida e a sua carreira. Então, o biotipo tem um peso enorme na formação da autoestima do indivíduo. A escola, eu coloco como a quarta matriz formadora do humano. O professor tem um peso imenso na vida do aluno. E aquilo que ele diz sobre o aluno o qualifica na sua interioridade. Então, a escola, o pátio da escola, as pessoas que estão ali gravitando em torno dessa sala de aula, isso tem um peso imenso na formação do indivíduo e nós precisamos observar disso. A quinta matriz é a religião. A religião tem um peso formador de conceito pessoal imenso. Nós precisamos compreender que muito do que nós acreditamos sobre nós tem a informação vinda do ambiente religioso. E eu tenho observado que o ambiente religioso tem sido extremamente negativo para o humano. O humano, no ambiente religioso, não tem o valor devido que o humano possui. Por isso, a necessidade de nós reformularmos muitos conceitos de nós, que foram deformados em ambientes religiosos, bem intencionados, através de preleções, de músicas, de revistas, de livros, e congressos e eventos, e foram formando em nós o conceito de nós mesmos e que não correspondem mais com a realidade todas essas informações que eu recebi sobre mim. Então, é importante você compreender que o espaço religioso, seja ele de que igreja for, de que espaço for, ele é um espaço formador. Mas também tem a questão econômica. Isso aqui é outra matriz fortíssima. Vivemos na sociedade do dinheiro, e a sociedade do dinheiro é extremamente perversa para o ser humano, e eu diria que maldosa. O ser humano na sociedade do dinheiro não tem valor, porque se tivesse valor, seria uma sociedade humanista, mas a sociedade é capitalista. O valor da sociedade é dado ao dinheiro e não ao humano. Eu escrevi um trabalho que pretendo transformá-lo em livro, e eu o defini como capitalismo e adoecimento mental. A quantidade de pessoas adoecidas em nossa sociedade por causa de um sistema que menospreza o humano, que usa o humano, que não tem valor o humano nesse contexto, porque o lucro é supremo, o lucro está acima de tudo e o ser humano não é contado. Eu sou usado no sistema do dinheiro, e quando eu não mais servir, virá outro para ser usado em meu lugar, até que ele também não sirva e outro virá, e assim sucessivamente vai o sistema. Eu diria que a mídia é outra matriz formadora de um peso em nossa vida. Como nós estamos influenciados pela mídia, e a mídia, de um modo geral, ela é benéfica, mas se nós não soubermos filtrar as informações sobre mim mesmo, sobre o humano, que a mídia solta, eu irei ser prejudicado em minha autoconfiança, em minha autoimagem, e desacreditarei de mim mesmo diante do desafio de existir de forma bonita e saudável. Então, a mídia é extremamente pesada, porque nós estamos sujeitos a ela o tempo inteiro, e nós precisamos criar filtros hoje, porque no passado não os tínhamos, mas hoje nós temos condições de fazê-lo. E aí, a última matriz que eu coloco é a sociedade de um modo geral, é a cultura. Então, o ambiente cultural, já existe a matriz pronta, a ideologia pronta. Você nasce aí
e você é forjado nessa cultura, nesse ambiente e nesta realidade. Então, não tem escapatória para nós. De alguma maneira, nós fomos influenciados por uma, duas ou todas essas matrizes. E o conceito que nós temos de nós mesmos tem uma informação que veio dessas matrizes em nossa existência. Por isso, eu quero convidá-lo a refletir sobre qual matriz foi mais pesada e mais influenciadora em sua vida e o que é que você acredita em si mesmo a partir das informações, desde a família até o ambiente cultural macro em nossa existência. Então, reflita sobre isso, porque nenhum de nós é puro em si mesmo sem influências dessas matrizes. Todos nós recebemos influências e todos nós, até certo ponto, fomos indefesos diante desta influência. Mas agora crescemos e temos condições de fazermos a reinvenção de nossa vida. Eu diria que nós poderemos fazer a reedição do livro da nossa história e nos tornarmos na melhor edição de nós mesmos. E aqui eu quero expor para vocês o capítulo 6 do meu livro, que eu chamo de A Reinvenção de Si Mesmo. É aí que você precisa perceber que você tem capacidade, que você tem condições, que você tem competências para reformular a sua existência. E aqui eu tenho alguns princípios básicos. O primeiro deles é autoconhecimento. O nosso irmão Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. E até hoje nós temos dificuldade de obedecer a este princípio. E nós somos ilustres desconhecidos. E eu diria que mais do que desconhecidos, nós somos fugitivos de nós mesmos. Nós estamos fugindo de nós, não nos conhecemos, não sabemos quem somos, não percebemos a grandeza de ser quem eu sou, quem você é, e aí nós vivemos voltados para fora, vivemos voltados para o outro e nos perdemos de nós mesmos. Inclusive, não nos amamos, não nos respeitamos, não percebemos a grandeza que é ser quem sou, e aí eu não me conheço, e aí eu me vendo muito barato. Eu abaixo a cabeça em momentos que eu deveria estar de cabeça erguida e reconhecendo a minha grandeza e minha capacidade. E aí eu sofro profundamente com isso. Por isso, nós precisamos de autoconhecimento. E aí eu queria recomendar para você 15 minutos por dia, meia hora por dia, para você ficar sozinho e buscar se conhecer. E você levar a seguinte pergunta: como eu me fiz? Como eu me construí ao longo de minha vida? Como é que foram essas matrizes que influenciaram a minha existência? E aí você vai se conhecer, se perceber e ter um diagnóstico mais claro de sua existência. Mas também nós precisamos conhecer os limites pessoais. Nenhum de nós é todo competência, nenhum de nós é todo capacidade, nós temos deficiências e temos limites. Cada um de nós é um ser imperfeito e um ser limitado. E é importante conhecer os meus limites, para que eu não venha me oferecer e me influenciar em tarefas que eu não tenho capacidade para tal. Então, é muito importante eu dizer não ao recusar um convite, porque não é minha área de competência. E isso não é vergonhoso, não. Vergonhoso é assumir aquilo que não tem competência e depois ficar sofrendo para dar conta do compromisso assumido. Mas, em terceiro lugar, eu preciso assumir a responsabilidade sobre a minha história pessoal, sobre o meu destino. O ser humano é um ser que se faz. Então, desde a infância, eu estou me fazendo e eu preciso assumir esse fazer pessoal em minha vida e saber que o meu horizonte está em aberto e a estrada do meu horizonte sou eu que construo, sou eu que faço, ela está entregue para mim e eu tenho capacidade para isso. Então, assuma a responsabilidade da sua vida, porque você é responsável por ela. Inclusive, o Paulo disse que cada pessoa dará conta de si mesmo a Deus. Então, você é responsável por isso.
E a outra ideia que eu trago nesse capítulo de reinvenção é que nós precisamos cuidar de nós. Cuidar de si mesmo é um conceito que eu tenho falado muito nesses últimos tempos, mas eu confesso a vocês com muito pesar, eu tenho encontrado muito pouca gente que cuida de si mesmo com competência. Não acredita em si mesmo, não cuida de si mesmo, a sua vida está entregue a um marasmo. Eu falei nas lives anteriores que a gente não faz atividade física, a gente não se alimenta direito, a gente não dorme como deve, a gente não bebe água como deve, a gente não cuida do nosso corpo, que é a nossa casa, gente. A gente cuida melhor do celular do que do corpo. A gente faz limpezas no celular, mas não faz limpezas mentais. A nossa mente se enche de lixo e a gente vai deixando esse lixo ditar as normas de nossa existência. Então, pelo amor de Deus, cuide de você. Você é responsável por você. E eu digo de forma muito clara, se você já teve uma cárie, é porque você não cuidou bem dos seus dentes. E se você tiver uma cárie, é porque você não estará cuidando dos seus dentes. Porque cárie não é genética. Cárie não é castigo de nada. Cárie é resultante de uma escovação deficiente e de fio dental mal usado. É por isso que nós temos cárie. Então, o problema que nós construímos na vida, em sua grande maioria, é feito por nós mesmos. Então, eu quero convidar você a perceber que você é importante para você. Pelo amor de Deus, cuide melhor de você do que do seu celular, da sua casa, do seu carro. Cuide da sua vida. Você vale muito para você. Eu tenho brincado às vezes e dito que sem você, você não vive. Se você morrer, você morre junto. E a gente não percebeu isso. Essa semana eu disse para uma pessoa que não quer se vacinar, e eu disse para ela de forma muito clara, você é responsável por você. E você precisa cuidar da sua vida. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos para compreendermos que cuidar de nós é de nossa responsabilidade. Por isso, eu quero lhe convidar, e eu faço um apelo a este convite. A partir de hoje, cuide melhor de você. Cuide melhor da sua vida, cuide melhor da amplitude da existência e construa os melhores anos da sua vida daqui para frente. Transforme sua vida num pomar frutífero, maravilhoso. Transforme a sua vida num belo jardim e você tem condição de fazer isso. Então, cuide de você e reorganize a sua existência. Pratique a educação continuada. Para que você possa reinventar a sua vida, você precisa continuar estudando, pesquisando, se tornar curioso na existência, ler muito, abrir a sua mente para ler muitos temas na sua existência, para gostar de aprender. Ouça o conselho de Tiago, que ele disse, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E você abre a sua mente nessa perspectiva, leia, desenvolva, torne-se responsável pelo seu crescimento. Nenhum de nós aqui já sabe tudo. O educador Paulo Freire nos ensinou que ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo. Todos sabemos algumas coisas e todos ignoramos algumas coisas. Então, continue aprendendo, faça cursos, faça pós-graduação, faça uma nova graduação, compre livros, abra sua mente para aprender sempre e a sua vida vai avançar nesse processo de reinvenção, tenho certeza disso. E, em último lugar, para que você possa reinventar a sua vida, considere Deus na sua existência. Eu falei aqui em uma das lives sobre espiritualidade saudável, e eu quero convidá-lo exatamente a ser responsável pela construção da sua espiritualidade. A espiritualidade é uma dimensão do humano, e você não pode terceirizá-la.
Você precisa entender que é sua responsabilidade nutrir a sua espiritualidade. Por isso, abra caminhos em sua agenda e fique só. O Mestre Jesus disse: entra no teu quarto e fecha a tua porta e fique só. E isso fará um bem imenso para a sua existência. Abra a sua agenda. A gente está com a agenda muito cheia de WhatsApp e vazia de espiritualidade. Coloque mais espiritualidade na sua vida e isso vai te dar uma dimensão de esperança maravilhosa na existência. Vai encher sua mente de sonho. O sonho irriga a vida de esperança. Você vai aprender a olhar para o horizonte com possibilidades. Você vai aprender a acreditar na beleza da vida. Por isso, meninos e meninas, reinvente a sua vida. A vida é complexa demais para você entregá-la para outros. Assuma a sua existência, assuma quem você é, e isso fará de você alguém daqui para frente diferenciado. Eu não tenho dúvida que todos nós recebemos influências na travessia da vida, mas eu tenho 2 desafios para você para nós encerrarmos. Torne-se uma influência boa, gostosa, leve, agradável, com todas as pessoas com quem você tem contato. Saia pela vida, distribuindo possibilidades, sorrisos e o prazer de estar vivo na sua existência. E, em segundo lugar, reinvente a sua vida periodicamente. Aprenda uma nova língua, estude um novo livro, abra sua agenda para outras coisas, ouça música que você nunca ouviu, abra sua mente para a musicalidade, leia poesia, leia romance, leia filosofia, leia história, leia psicologia, se apaixone pela vida. Viver é a coisa mais gostosa da vida. Não tem nada mais extraordinário do que viver. E lembrando do meu amigo Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Viver a plenitude da existência possível aos humanos. Eu estou nessa busca, eu estou nessa caminhada. E, em alguns momentos, eu tenho usufruído um prazer imenso de viver, de estar vivo e de estar de pé, com o meu CPF salvo, em meio à doideira da pandemia desta geração. O meu desafio a você é que você reformule sua existência, se encontre com você mesmo e se apaixone por ser quem você é. Ame a você, porque aí você terá um olhar de amor para o seu horizonte, para o seu próximo e para a sua vida. Um grande beijo, Deus abençoe muito a sua existência e acredite na possibilidade de que você não é uma obra acabada e você pode prosseguir na caminhada da sua vida. Um grande abraço e até mais.